Meus amigos, ontem aconteceu o tão não esperado UFC 312, né? UFC card mais chato aí de muito tempo, mas talvez tenha dado a lógica que Sean Strickland perdeu, e perdeu de uma maneira bem convincente. Na maioria dos juízes entenderam que ele perdeu 5 rounds pro Dricus du Plessis, mas será que isso aí já não era óbvio? Será que isso daí já não era algo que era claro que ia acontecer? O UFC 312, Dricus, Sean Strickland e o futuro dessa divisão. Vamos bater um papinho sobre isso aqui hoje no canal. Então, rapaziada, como eu tava falando, ontem aconteceu o UFC 312, UFC bem chatinho, mas deu pra pegar umas sacadas bem legais aí sobre a divisão e como é que ela vai desenrolar agora, né, depois de que a gente tem o Sean Strickland saindo da jogada. E o que eu tava falando agora há pouco é o seguinte: na realidade, pra mim, o Sean Strickland nunca teve nível de campeão. Nunca teve nível de campeão. Vamos analisar só as habilidades dele. Olhando só as habilidades dele, ele tem um bom jab, tem um direto relativamente bom e tem uma boa defesa. Cara, fora isso, o que mais ele tem? Ele não tem mais nada. Ele é um cara que realmente não se sustenta como campeão. Ele não tem mais habilidades. Ele nunca demonstrou um bom chão, ele nunca demonstrou bons chutes e, mais do que isso, ele nunca demonstrou um bom boxe. Você vê, a parte mais técnica são os diretos e os jabs, como eu disse. É difícil ele lançar um cruzado. Às vezes, quando ele lança um cruzado, ele lança aqueles mata-pomba, tudo feio. Então, assim, nem no próprio boxe ele se salva em questão de habilidade. Ele é um cara que realmente não tem nível de campeão. Olhando até mesmo pro cartel dele, na época em que ele pegou o cinturão ganhando do Adesanya, ele tá apenas uma sequência de 2 vitórias da categoria, sendo que antes disso ele tinha perdido pro Jared Cannonier e pro Poitin. Depois disso ele acabou ganhando do Imavov e de um russo muito louco lá que eu não lembro quem que é. Mas já direto colocaram ele pra disputar o cinturão, porque a categoria tava toda zoada, tava todo bagunçado. O Alex Pereira tinha acabado de perder o título, a Adesanya tinha voltado e não tinha muito com quem ele lutar. E aí meio que colocaram o Strickland lá. E aí tudo bem, você pode argumentar, cara, mas ele ganhou da Adesanya e tudo mais, não é coisa fácil. Mas assim, o Adesanya já não era mais o mesmo. Ele já tinha perdido pro Poitin e a gente sabe que aquela derrota pro Poitin mudou tudo na carreira dele. Desde então ele nunca tem performado da mesma maneira. E eu fielmente acredito que se o Poitin não tivesse caído naquele primeiro round para o Adesanya, ele tinha dado um pau nele e se bobear tinha nocauteado ele mesmo. Então assim, a única coisa que ele fez de impressionante foi ganhar de um Adesanya que já não tava numa época boa. E aí pegou o cinturão. Depois disso, contra o Dricus na primeira luta, teve sim uma boa margem para que ele tivesse ganhado, mas ainda assim, na minha visão, o Dricus mostrou uma habilidade no MMA superior. E ele tem essa habilidade superior ao Sean Strickland, não tem o que falar. Então assim, realmente eu acho que a gente não vai ouvir o nome do Sean Strickland agora por um bom tempo. É claro que agora ele vai pegar algumas lutas com o pessoal de cima no ranking, mas eu acho realmente que agora vai ser a queda dele e a gente não vai mais ver ele nem chegando próximo do cinturão. Já sobre o Dricus, cara, esse a gente tem que bater palma e realmente aplaudir de pé. Todo mundo duvida dele, critica dele, fala que o jogo dele é feio, e é mesmo, ele também tem um jogo nada técnico, é todo zoado, os golpes dele sai tudo estranho, mas a real é que ele é 9-0 no UFC, e tá numa boa sequência de vitória, já ganhou de 4 ex-campeões, se eu não me engano. Então assim, ele é um cara que a gente não pode mais deixar passar, ele tá fazendo um grande nome na divisão, e se ganhar mais algumas, cara, ele vai ser provavelmente Hall da Fama e tudo pra cima disso. O negócio dele é que mesmo que ele lute muito feio, primeiro que ele não tem aquele ego de lutador, de querer ganhar de alguém bom em certa categoria da mesma maneira. Tipo assim, o que eu tô querendo dizer é, por exemplo, o Ankalaev, que fala que vai nocautear o Poitin, sendo que ele tem um chão muito bom e ele poderia abordar esse caminho, mas não, ele quer nocautear. O Dricus não tem isso. Ele luta do jeito que ele tem que lutar pra ganhar. E isso que eu acho mais foda. Ele não liga pro pessoal falando mal dele, ele é vaiado em todas as lutas e ele vai lá e continua dando o show que ele tá dando, cara. As lutas são feias? São. Ele parece que tá morrendo depois do terceiro round? Parece. Mas mesmo assim, é muita garra, cara. É muita garra. Ele não para de ir pra cima, não para de soltar golpes. Os golpes dele são fortes, muito fortes. E cada luta ele mostra uma grande evolução em relação ao seu MMA mesmo. Que nem essa última luta, ele veio com chutes altos bons, ele veio com alguns chutes rodados, ainda estão meio estranhos, mas enfim, veio com um soco giratório. Então ele demonstra mais coisas, ele tá mostrando que ele tá evoluindo, isso que eu acho interessante. É um cara que tem um chão relativamente bom, ele coloca pra jogo quando precisa, já finalizou alguns já com esse chão. Claro, não é insano, mas é bom, e ele tem uma força muito boa, ele é um cara muito forte, a gente percebe isso, principalmente na mão dele. E agora sobre o futuro dessa divisão. Sobre o Sean Strickland eu já falei, né, cara? Acho que a gente não vai ouvir falar mais dele por bastante tempo. Acho que ele ainda vai lutar contra algum top 6 do ranking. Não tenho ideia de quem possa ser. O UFC pode traçar bastante coisa agora, na verdade. Mas eu não vejo ele ganhando de nenhum dos top 6, pra ser bem sincero. Talvez uma revanche contra o Adesanya possa ser que ele ganhe, mas eu acho que o UFC não vai colocar essa luta. Então assim, não vejo muito mais espaço pra ele crescer nessa divisão. Eu não sei quanto tempo faz que ele luta, pra ser bem sincero.
Mas não sei não, se já pode pintar uma aposentadoria aí nos próximos anos, sei lá. Agora contra o Duplessis vai ser legal. A gente tem uma Evolve numa crescente, hoje ele é o segundo do ranking, se eu não me engano. Então possa ser o próximo adversário do Duplessis, não sei, mas o UFC pode colocar essa luta. O UFC poderia fazer uma luta do Chimaev contra o Mavov, que seria uma opção também. Ou do próprio Chimaev já com o Duplessis, mas aí não faria sentido porque ele estar embaixo no ranking. Mas caberia, por habilidade, né? Só que assim, pra mim o Chimaev passa fácil do Imavov. Haja vista que o próprio Imavov não conseguiu derrubar a Adesanya, e isso seria uma coisa que o Khamzat faria com muita facilidade. Porém, contra o Duplessis eu já não sei, cara, eu já não sei. Esse cara é muito estranho, num nível que eu não sei o que esperar dele, cara. Eu sinto que ele pode ganhar de qualquer um, ele é muito estranho. Só que se for pra ir no racional, eu ainda confio no Chimaev. Eu acho que o Chimaev bate no Duplessis. E na verdade eu não vejo outro próximo campeão nessa categoria sem ser o Chimaev, pra ser bem sincero. Eu gosto muito do Caio Borralho, o pessoal sabe, né? Eu acho que ele vai ter uma chance de disputar o cinturão depois, né? Posterior ao Chimaev. Então eu colocaria ele como o próximo grande nome aí pra se tornar campeão da categoria. Então é isso, rapaziada. Não queria me estender muito, só queria dar uma opinião sobre o Duplessis. Falar que eu acho que ele é meio injustiçado, o pessoal ainda não vê ele como um grande lutador, só que ele já se provou isso. Ele já se provou que ele é. O Sean Strickland, eu queria também abordar essa meio que indignação, né, cara? Que assim, eu nunca vi ele um lutador campeão de título, pra ser bem sincero. Acredito que ele acabou tendo um bom matchup ali contra o Adesanya também, mas não vejo ele voltando agora pros holofotes. Nessa categoria, quem mais me anima agora é o Chimaev. Quero ver essa luta contra o Duplessis ou contra o próprio Mavov. E o Caio Borralho, cara. Tô muito na torcida porque o Caio Borralho possa levantar o cinturão aí pra gente do médio. Voltar pro Brasil do cinturão, né? Que, enfim, foi tirado de uma maneira muito dolorosa. Mas é isso, turma. Entra na nossa comunidade lá, a gente tá fazendo muita coisa legal. Estamos passando as lutas ali, todo mundo resenhando ao vivo. A gente tá tendo votação, tá tendo ranking dos lutadores. E é um lugar, cara, pra você que gosta do MMA, é onde as notícias estão rolando e a resenha também come solta. Então, assim, não perde mais tempo e entra aí. Do mais é só, comenta aí sua opinião, dá um like, se inscreve aí e tamo junto, rapaziada. Valeu!